Alô, moçoila! Eu sou Lucinete Carvalho, esse é o nosso canal de saúde e altos cuidados femininos e hoje nós vamos falar de yoga no processo de detox. Senta o dedo na vinheta aí, que lá vem prosa! Para falar de yoga, eu acho que a gente precisa dar uma passeadinha na história da yoga. A yoga, às vezes ela é confundida como uma filosofia, mas ela não é uma filosofia. A yoga, ela é uma prática que a gente traz para a vida da gente e que a gente vai adaptando e que vai nos auxiliando no nosso modo de viver, na nossa maneira de ver a vida, na nossa visão de mundo. Ela não sendo uma filosofia, então ela é o quê? A yoga, ela nada mais é que uma prática universal. Ela nunca confronta outras linhas de pensamento, por exemplo. Por isso, ela cabe em quase todas as crenças, as escolhas religiosas e as culturas, porque ela não é realmente algo que vem confrontar o que a gente já tem como conhecimento. Como é que eu vou explicar yoga então? Yoga, ela é uma literatura falada. Ela começou por Patanjali, que a gente não sabe ao certo que personagem é esse daí, a gente só sabe que ele deixou essa obra magnífica pra gente. Patanjali, ele viveu na Índia e a gente acha que por uns 3.000 anos atrás, até uns 5.000 anos atrás, a gente não sabe o certo, porque ele viveu anonimamente. Até aí está a beleza da coisa. Ele não quis ser reconhecido, então não tem traços assim de quando ele viveu, de quem era ele. A gente só ficou com a obra dele. Como eu estava dizendo, a obra dele é uma obra literária falada. Hoje eu quero falar mais para vocês realmente dos princípios da yoga, de uma yoga que a gente muito dificilmente vê ser aplicada hoje em dia, porque ela foi muito comercializada. Mas a gente vai falar de Yoga Sutra. Por que a gente chama que é uma obra literária? Ela é uma curta obra literária. Por que ela é uma curta obra literária? Porque ela tem 195 sutras. Os sutras nada mais são que palavras que têm um sentido preciso, tá? Que tem assim uma precisão, uma economia, mas que quer dizer muita coisa. Para vocês entenderem, por exemplo, quando a gente fala caixa de fósforo em alemão, a gente enche um quadro inteirinho, um quadro negro inteirinho para escrever a palavra. Para falar então, mas ali tem todo um princípio para explicar aquela caixa de fósforo. A mesma coisa tem os sutras, que são escritos em sânscrito e que tem um sentido todo dele, todo da palavra ali, que quer dizer muito. Por isso que não é uma obra literária escrita, ela é falada. Até hoje, alguns yogis, pessoas que praticam o yoga, fazem a leitura para quem eles estão ensinando. Então, vão dar um curso de yoga. Como é que a gente aprende a yoga? A gente aprende a yoga sendo traduzida por alguém que já integrou, que já pratica essa yoga e que traz ela pra gente. Essa é toda a beleza da yoga. Essa é toda a riqueza dessa obra de Patanjali. Por quê? Porque você pode saber, por exemplo, o que é dharana, né? Que nada mais é que um processo de concentração mental. Mas não é só isso. A pessoa que é formada em yoga, diga-se de passagem, não me apresentei, eu sou formada em Yoga Sutra, fiz em 2013, de 2013 a 2014, eu fiz durante um ano, então eu sou professora de yoga, apesar de não praticar, ensinando, mas eu pratico muito para mim. Esqueci de dar esse detalhezinho aí para vocês. Por isso que eu tô tentando aqui, muito humildemente e com muito respeito, até no tom de voz, até no registro de voz, passar para vocês
um pouco o que é a yoga. A gente tem um respeito muito, muito, muito grande pela yoga. Então, voltando, estava falando para vocês do sânscrito, das palavras, mesmo que a gente leia, por exemplo, na internet, o que quer dizer meditação e tudo isso, a gente nunca vai entender todos os conceitos que estão atrás de toda essa linguagem falada que é o yoga. Por isso que precisa sempre ter, digamos, um mestre, porque ele é sim um mestre em yoga, alguém que tem uma maestria em yoga. Não é um mestre para ser seguido, porque na yoga a gente não tem muito esses princípios assim de seguir um mestre. A pessoa, ela é mais um instrumento para passar para a gente os princípios de yoga, para nos ajudar naquele momento a nos entender, porque a yoga, ela tem muito isso. A yoga, ela é um estudo de si mesmo. Um dos princípios da yoga é que você estude você mesmo, que você entenda os teus ciclos de sofrimento. Muitas vezes porque que você está num lamaçal, pedalando, e você não consegue sair. Então você tem todo um entendimento de você mesmo. E toda essa beleza que traz essa prática universal que é a yoga, nos faz nos conhecermos de dentro para fora sem ter muito medo. Porque um dos problemas quando a gente entra em uma prática assim, a gente pensa, o que eu vou conhecer de mim mesmo lá dentro? O que essa prática vai me trazer como conhecimento? E às vezes isso nos dá medo. Então, a yoga, ela traz muito pra gente esse estudo de si mesmo. É um momento em que a gente faz um compromisso com a gente mesmo, de aprender, de praticar, de ter boas maneiras. A yoga, ela tem 8 princípios, mas eu escolhi 3 para falar para você hoje, porque eu acho que esses 3 resumem um pouco o conceito de yoga que a gente tem hoje. Um conceito de yoga mais comercializado, mas mesmo assim eu gostaria de trazer porque eu acho que completa um pouquinho. O conceito 2 da yoga se chama niyamas. O que a gente aprende nesse niyamas? A gente aprende a purificação, a gente aprende a limpeza, que é essa purificação, essa limpeza, como a gente se limpar, como a gente fazer tratamentos detox, como a gente limpar o pensamento, como a gente limpar as relações que estão em volta da gente, como a gente limpar o ambiente onde a gente vive. Então, todo esse sentido de purificação, que seja mental, espiritual, no teu espaço físico, e essa é o que traz uma limpeza, então traz uma leveza ao mesmo tempo pra gente. Bom, esse então é um desses princípios aí do niyamas. O outro é um contentamento. É a gente conseguir ter um contentamento diante das coisas que estão acontecendo com a gente, diante das coisas que estão se apresentando pra gente. E a gente ter um contentamento. Acabar até vendo o positivo do negativo, né, para usar esse jargão aí, mas traz pra gente realmente um contentamento da vida. Porque veja bem, se a gente está caminhando dentro de uma mata, por exemplo, de repente a gente tem um cantinho ali que convida a gente para tirar um momento, para poder dar uma boa respirada, ou de repente fazer uma meditação, é um contentamento. É um contentamento muito maior do que simplesmente caminhar por aquele caminho. Então esse é um dos pilares da yoga. O outro é muito a autodisciplina. Tudo que é uma certa até austeridade, a gente fala, no teu caminhar. Porque os princípios de yoga, eles são princípios éticos, não são princípios morais. Não tem nada que diz, se você não seguir aqui, você não vai chegar ali. Não tem pecado. Ela não confronta ela nem chega perto do confrontamento dessas crenças. Ela simplesmente diz assim, segue caminhando, desatando os teus nós, saindo dos teus lamaçais e por aí vai. Para isso, exige uma autodisciplina. Você tem que ter uma autodisciplina. Por exemplo, a pessoa que pratica yoga, a gente é chamado todo dia para fazer alguma coisa em yoga. Que seja uma meditação. A gente é muito chamado para meditação. O cérebro, eu acho que o cérebro ele chama mais do que o corpo. Porque o corpo o físico às vezes a gente consegue
enrolar um pouquinho mais. O cérebro não, ele fica confrontando a gente ali um pouquinho pra gente parar e dar um sossego pra gente. Então, falando dessa autodisciplina, é pra gente realmente poder se autodisciplinar e seguir na linha dessa prática. Seguir praticando, seguir caminhando. Um outro princípio muito importante, eu já falei um pouquinho dele aqui na introdução, é cuidar de si. E eu acho que eu vou usar um tempinho a mais para explicar para vocês o cuidar de si. Uma das coisas que eu acho assim, que me impressiona mais e que me faz assim ficar às vezes até um pouco triste, é quando eu digo para uma cliente ou para uma amiga ou para quem que seja, eu digo assim: aqui está você, cuide de você. Eu só posso fazer por você 20%. 80% é você que faz. E a pessoa diz: o quê? O que eu tenho que fazer? Eu não sei fazer nada. É isso que a pessoa me... Fazer o quê comigo? Cuidar de mim como? Mas eu cuido. Eu como bem, eu durmo bem, eu trabalho bem, eu sou uma boa profissional, a minha família é maravilhosa, eu nado, eu faço exercício. Várias são as desculpas ou as respostas que são dadas, mas nenhuma está respondendo: sim, eu vou cuidar de mim. Cuidar de mim é muito mais que isso. Cuidar de você é ficar com você, é gostar de estar com você, é ver os teus percalços, desatar os teus nós que estão ali, que às vezes a gente vai falar um pouquinho da parte física da yoga, a gente vai falar um pouquinho de desatar esses nós de emoções psicossomáticas que estão ali, mas a pessoa, ela não tem esse entendimento do que é parar. E eu acho que o gostoso é você poder realmente reconhecer que você tem esse medo e que você não sabe o que fazer, você não sabe como parar. E a prática da yoga, ela te diz assim: simplesmente medite, simplesmente deite num canto, simplesmente, e faça um ou outro asana que dá prazer, ou então medite, pare, respire, sinta simplesmente o ar, teu primeiro alimento que te é dado, faça esse ar entrar. E hoje a gente não vai nem entrar nessas partes de chakra, essas coisas todas que tem na yoga, porque hoje eu quero falar mais para vocês mesmo de princípio. Eu escolhi o que eu quero falar para vocês, muito essa parte de princípio, porque a gente não ouve falar muito. E isso é muito importante. Então, cuidar de si é isso. É você estar no momento presente, com você ali, mas sentindo. Tomar um copo d'água, sentir essa água descer. Mas para que eu preciso fazer isso? Porque é o teu corpo que te hidrata. Porque você precisa cuidar de você. Porque cuidar de você, moçoela, é muito mais simples do que você pensa. É simplesmente você estar com você. Você gostar de estar com você. E para isso você tem que provocar alguns encontros com você. A gente não provoca os encontros, com as outras pessoas, provocar encontros com vocês. Então, que seja um banho, que seja sair para caminhar sozinho, conversar com você, se olhar no espelho, ao modo de dizer de Louise Hay, quer dizer, olhar no espelho e amar aquela pessoa que você está vendo ali no espelho do outro lado. Porque muitas vezes a gente não consegue ver a gente no espelho. A gente olha uma pessoa que a gente projeta no espelho. E a gente olha e já começa: aqui tem uma ruga, aqui tem um cabelo branco, essa blusa não tá bonita. Quer dizer, a gente já começa criticando. Então a gente vai criando ali a pessoa que a gente quer que esteja ali. Mas a gente não olha pra gente mesmo. A gente não consegue olhar pra gente mesmo. A gente não consegue elogiar a gente. É ou não é verdade? Pensa bem, se a gente consegue gostar da gente. A gente consegue muitas vezes verbalizar que a gente gosta da gente, mas sentir que a gente gosta da gente é um questionamento, não é? Mas voltando aos princípios, tem um princípio em yoga, tem que ser muito bem explicado, mas eu vou trazer ele aqui e vou só dar uma pinceladinha, que é o de entrega a um supremo, que é quase um estado de devoção. Só que tem que tomar cuidado para quem acredita, por exemplo, em Deus, pode ser um Deus. Quem acredita, por exemplo, na natureza, vai ser a natureza, como os budistas, os taoístas. Então depende daquilo que você acredita, você vai fazer uma devoção àquilo ali.
Mas a yoga, ela traz pra gente uma devoção a uma consciência suprema que a gente tem. E a gente tem todo mundo tem essa consciência suprema. Muitos buscam atingir essa consciência suprema, chamando do nome que quiser, do que acredita e tudo, mas existe uma consciência suprema. E para mim, Lucinete Carvalho, uma consciência suprema é uma consciência minha que está suspensa ou um pouquinho longe de mim, porque eu não estou conseguindo alcançar, porque eu ainda não me desenvolvi completamente e eu espero, acho que nunca alcançar, porque Patanjali, ele põe uma ressalva. Ele disse, até se você atingir a tão sonhada iluminação, cuidado, também não é bom. Então é o caminhar que é interessante. Isso fecha um pouquinho esses princípios éticos que a gente tem dentro do Niyamas. E eu vou adentrar na parte do movimento, que é os asanas, que a gente chama a parte mais física da yoga. Mas na época, por Patanjali, o asana era como eu estou aqui sentada, indiana, com a coluna bem ereta e meditar, tá? Essa coluna bem ereta que sustenta toda a minha estrutura e que eu estou completamente relaxada, que eu posso fechar meus olhos aqui e partir. Então esse é um movimento. Só que de uns 40, 50 anos para cá, começou a ficar mais na moda os asanas, que são as posturas de yoga. Então aí tem várias posturas que a gente conhece e tudo. E com essa comercialização do yoga, fez com que a gente criasse vários tipos de yogas, que são todas calcadas mais em cima da maneira de fazer esses movimentos na yoga, então essas poses de yoga. O que fez com que desenvolvesse isso? A vida muito rápida, ou a gente usando a cada vez menos o nosso físico, que a gente vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, como a gente diz em francês, dodo, boulot, metrô, e quer dizer, dormir, metrô e casa. Então, as pessoas começaram mais a entender a yoga. Hoje em dia a gente tem um outro entendimento da yoga devido também a essa evolução que teve dessa parte da yoga muito mais sendo trabalhada por um mestre a um, né? Um mestre e um aprendiz, que virou mais um mestre podendo ensinar várias práticas ao ar livre, e teve todo um entendimento. Nada de ruim aí, nada de ruim aí, fantástico. O importante é que a gente esteja praticando, lembrando que a yoga é uma prática, que você vai trazendo a prática dela para dentro de você e que você vai crescendo com ela. Mas voltando então nós temos os asanas e hoje nós temos vários tipos de yoga que trazem os asanas. Eu que sou mais da tradicional, para mim, quanto mais lento é o movimento, quanto mais ele é cadenciado pela minha respiração, melhor é. Então eu posso demorar um tempo só para levantar a perna, dobrar numa expiração, voltar numa respiração. Porque o que é? É sempre você fazer um movimento ativo quando você estiver inspirando e um movimento mais relaxado, inativo, quando você estiver expirando. Esse é exatamente o movimento dos asanas. Tem um outro pilar da yoga que se chama pranayama. O que é pranayama? Vamos explicar isso daí. Pranayama é toda a parte de respiração da yoga, tá? Pranayama é uma energia que entra pela respiração. Mas aí vamos explicar um pouquinho essa energia. O corpo nosso, ele é elétrico, ele tem energia. Quando você inspira, você faz trabalhar todas essas engrenagens do corpo através dos chakras, e daí tem um monte de explicações aí, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que essa energia traz para o teu corpo? Ela traz um fortalecimento e um controle da tua saúde vital.
Então, cada vez que você faz uma boa inspiração, que você faz uma boa expiração, você, além de estar renovando, fazendo trabalhar toda essa engrenagem do teu corpo, você está trocando toda a energia do teu corpo e fortalecendo esse corpo. Então, é mais ou menos isso daí, que traz muita saúde vital pra gente. E a gente gosta aqui, porque a gente mexe muito com detox. Por isso que a yoga tá aqui. Ô mocinha, você tá achando que eu trouxe a yoga aqui pra quê? Pra te apresentar uma ferramenta de detox prazerosa. Olha só a gentileza da mocinha aqui pra você, hein, moçoila? Fala sério. Então é isso daí. Então, se você tá gostando, você dá um like aqui pra gente, tá? Dá um like, faz o teu comentário, pergunta aí pra mim que eu vou responder pra você depois, tá bom? Mas então voltando, você viu que deu uma energia vital aqui. Vamos então a Dharana, que é um outro pilar da yoga. Dharana nada mais é que uma concentração mental. É você estar no teu momento presente, sentindo o teu momento presente. Como eu estava falando antes, que é muito difícil a gente se colocar no momento presente, quando você pratica yoga, você é muitas vezes por dia convidada a viver o momento presente, a estar no momento presente. De repente você fala, opa, tô observando isso. Opa, tô observando isso. Aconteceu comigo essa semana, vou dar um exemplo para você. Sabe iPhone? Aí tem um íconezinho lá que tem um reloginho. Um reloginho analógico que fica fazendo tuk, 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 tuk. Cada vez que eu quero ver as horas, eu vou lá no digital, olho lá em cima, puf, sei que horas são. Aí outro dia, eu fui colocar, acho que um despertador. Aí eu olhei aquele negocinho tava virando. Eu disse assim, o quê? Isso aqui é um relógio de verdade? Faz 10 anos que eu tenho iPhone. Essa semana, 10 anos depois, eu me dei conta que ali tinha um reloginho, não era só um ícone não, realmente ele trabalha analogicamente. Isso é o Dharana. É você, no momento presente, observar aquilo que você não observa há muito tempo. É trazer esse momento presente para você. É você olhar para um prato de comida e você ter prazer em estar na frente dele. É você não querer ligar uma televisão ou alguma coisa. Quase impossível no dia de hoje. Quase impossível você ter esse convite de simplesmente estar com você e o teu prato de comida. É quase não agradável isso hoje em dia, porque a gente ou tá no celular ou tá fazendo isso, porque a gente tá com N os vícios. Primeiro, vícios eletrônico, segundo, vícios alimentares, que ali a gente já tá babando ali pela comida, porque a gente já sabe que tem alguma coisa ali que o cheiro já falou pra gente que tem alguma coisa ali que tá aguçando o vício alimentar da gente. Então a gente não tem mais essa concentração mental. E isso a yoga traz pra gente. Com o tempo, com a prática. De repente a gente se vê observando uma coisa. O que isso traz pra gente? Isso traz menos perda de energia. Isso traz mais tempo conosco mesmo. Traz mais qualidade pra nossa vida. E traz saúde mental. Porque quando a gente tá, como diz Augusto Cury, quando a gente está com os pensamentos acelerados, com síndrome de pensamento acelerado, eu acho que ter ser convidado para se concentrar e ter assim uma concentração mental e estar bem consigo mesmo, eu acho que aí é todo o segredo diante dos nó da vida. E eu acho que agora eu vou falar a parte do Dhyana. Dhyana nada mais é que meditação. Dhyana é meditação. É uma autoobservação que a gente tem dos nossos pensamentos, dos sinais do nosso corpo. Por isso que eu disse que eu ia falar para vocês um pouquinho dos nós que a gente tem no corpo. Quando você está meditando, você visita os teus pensamentos. Que a gente vai ter um vídeo, vou falar um vídeo. Se vocês quiserem, deixa aí embaixo. Vou fazer um vídeo só sobre meditação. Quando você está meditando, você acalma os teus pensamentos. Você observa os teus pensamentos. Você não para de pensar. É impossível. Não pode parar de pensar. O cérebro não é feito para você parar de pensar. Ele é feito para sobreviver, para guardar a tua sobrevivência. Então, ele está constantemente pensando. Então, você não para de pensar, mas você observa os teus pensamentos.
Você já parou para pensar nisso, mocinha? O que é você observar os teus pensamentos? No momento de ansiedade, você e você ali, aquele monte de reações físicas, fisiológicas, suando, tremendo às vezes, numa crise de angústia ou de ansiedade, e você poder ter um tempo para se observar e não ter medo, é uma ferramenta. Meditação é uma ferramenta. Não é para menos que eu te trago ela, que eu te apresento ela. Sinais do corpo. Eu disse que eu ia falar um pouquinho dos nós que a gente acaba tendo com o tempo. Vão acontecendo coisas com a gente e a gente vai guardando aquilo ali. E aquilo ali vai causando dores. Na psicologia, a gente tem a psicologia psicocorporal, que é onde a gente faz a pessoa chorar em cima daquela dor, para dar uma aliviada naquela dor ali. A gente provoca o choro, a gente traz a emoção, provoca o choro, acomoda a pessoa, acolhe a pessoa para que ela possa chorar em cima daquela dor. É um tipo de terapia. No yoga, nós temos, então, a meditação. Nesse momento, é o momento em que você sente esses nós do teu corpo. Às vezes você vê eles se desamarrarem, se desatarem, e você nem entende por quê. Você está apenas meditando. Eu lembro que o meu professor, Christian Bonlieu, ele falava assim pra gente: apenas meditate. Apenas isso. Apenas medite. Ele dizia pra gente: apenas medite. É exatamente isso daí. Apenas medite. Quando você medita, o teu corpo, ele entra num processo de autocura, porque a gente que fala muito de detox aqui, a gente sabe que a gente está constantemente intoxicando. Que a gente às vezes não dá nem tempo de ver se o corpo está intoxicado. Mas o corpo, ele trabalha para a tua vitalidade. Ele trabalha a favor de você, não contra você. Então ele está constantemente se renovando, trabalhando, fazendo todo o possível dele para que você tenha saúde, para que você esteja bem. E aí quando você medita, você consegue dar para o corpo esse tempo que ele precisa, simplesmente para dizer assim: corpo, eu tô com você, corpo, pode regenerar que eu tô aí com você e tô te dando esse tempo. Então a meditação traz isso pra gente, traz essa paz, traz essa calma, traz essa observação, essa auto-observação dos nossos pensamentos, do que a gente pensa, de como é que a gente está levando a vida, de como é que a gente, das escolhas que a gente está fazendo na vida, da nossa visão de mundo, que é muito importante. A nossa visão do mundo, ela muda muito, muita coisa na gente. Muda muito a nossa maneira de viver. Quero falar um pouquinho para você como eu era antes de praticar o yoga. No meu tempo, não se dizia que a gente tinha TDAH, dizia que a gente era imperativo. Então, eu fui uma criança imperativa. Eu nasci de 7 meses, então eu tive todas as complicações, assim, de uma criança que nasce com 7 meses e tudo. Mas essa pressa toda eu acho que já era uma vontade muito grande de viver. Mas isso aí é uma outra história. Eu cresci assim, sendo uma criança muito imperativa, muito difícil para se concentrar, brincava com todo mundo e taquinava com todo mundo e tudo que era para fazer assim, correndo, rapidelo eu fazia, mas tudo que exigia uma concentração eu não conseguia muito não. Cresci assim. Vivi assim por muitos anos. Quando foi em 2008, foi 2008, 2009, por ali, eu já estava começando, estava no meio do meu mestrado. Eu fui procurar tinha me separado, estava tendo crises de ansiedade, assim, uma atrás da outra, mas eu não sabia que era crise de ansiedade, eu sabia só que eu tinha umas palpitações no coração, muito fortes, e eu fui procurar um cardiologista.
Fiz todos os meus exames e ele disse: a senhora tem um coração feliz. Simplesmente, seja feliz. Aí eu disse a ele: mas e o que eu vou fazer com esse monte de palpitações, esse monte de coisa que eu sinto? Ele disse: a senhora não vai comer mais chocolate? Eu disse: mas eu nem como muito chocolate, meu senhor. Ah, mas come... não toma café. Eu disse: não, o senhor não vai mexer no meu café? Ele falou: não, a senhora vai tomar café sem cafeína. Cheguei na faculdade, fui diretamente no café, que eu tomava melhor café, orgânico e tudo, e falei pra moça: você me dá um café sem cafeína? Ela me serviu, tomei, e por ali foi. Aí ele me disse: procure fazer yoga, alguma coisa assim. Cheguei na faculdade, procurei, caí em cima de um excelente professor, fiz toda a parte de yoga, fiz o período todo ali, acho que de 3 meses, alguma coisa assim, na faculdade, ou 6 meses. Eu sei que eu fiz 2 ciclos com ele. E me apaixonei por esse professor, me apaixonei realmente, e nunca mais encontrei esse professor. Acabou minha faculdade, o professor não dava mais aula lá, não me lembrava mais o nome do professor, e assim ficou, só que eu guardei o professor na cabeça. Em 2014, aí sim, né, deu uma acalmada, eu comecei a fazer todos os trabalhos de yoga, só que era limitado, eu fazia muito mais os asanas. Eu não aprendi toda a filosofia, o que tem por trás da prática de yoga, todos os estudos e tudo isso. Um dia, andando de bicicleta, eis que, pum, caio aqui nas ruas de Montreal, caio em cima do professor, dou de quase de topo com o professor, assim. Eu falo: o senhor é aqui? Ele levou um susto, foi aí que reencontrei o professor. Tudo isso para dizer que foi a paz da minha vida. Falei para ele, ele falou para mim: pois é, mas eu não dou mais esse tipo de aula, não. Agora o que eu dou é a aula para ser professor. Falei: embarco com o senhor. Quando que é o próximo curso? Ele falou assim: começa em setembro. Isso era, sei lá, junho, julho, o verão aqui de Montreal. Eu disse: tô dentro. Ele me mandou um e-mail, trocamos ali telefone, me mandou um e-mail, me inscrevi, fiz o curso, pedi licença para minhas clientes para não trabalhar segunda-feira, às segundas-férias, fui fazer o curso, fiz. Aí eu ficava o dia inteiro fazendo curso de yoga, o dia todo, e eu senti uma paz muito grande, eu não via o tempo passar, e eu via muitos bons resultados naquilo ali. E foi aonde eu comecei a ver que muito da minha ansiedade estava em eu não parar, em eu não ter uma prática, alguma coisa que pudesse me ajudar com aquilo ali. E aí eu comecei praticando. Então, qual foi a transformação que a yoga trouxe na minha vida? Ela me trouxe controle diante de algumas situações que são mais exigentes, que a gente possa ter controle, né? Porque diante de uma doença, muitas vezes a gente não tem controle. Trouxe concentração mental, trouxe calmaria nos momentos mais difíceis, nos momentos que às vezes a gente não sabe muito o que fazer, sobretudo quando a gente está em alguma relação que é mais complicada e tudo isso. Ela foi trazendo esses valores assim para minha vida. E eu acho que a maior transformação foi realmente eu poder ter mais concentração, sobretudo agora que estou na menopausa, que a gente começa a perder um pouco a memória, assim, algumas coisas, até os hormônios começarem a funcionar outra vez, porque eu faço a reposição hormonal. Então eu passei por um período ali onde eu esqueci as coisas, então me ajudou muito nisso daí. E não foi nada difícil, assim, sabe? Se você me perguntar assim, foi difícil você colocar isso na tua vida? Não foi difícil, não foi difícil, porque a yoga, a prática do yoga traz para a tua vida convites para você descansar, convites para você meditar, convites para você querer mexer com o teu corpo, fazer os teus exercícios, teus asanas. Às vezes você faz só um, às vezes você faz mais, às vezes você faz a sessão inteira. Tem dia que eu acordo e falo: hoje eu vou fazer uma ótima sessão de yoga. Eu fico 5 meses, 4 a 5 meses do meu verão, eu passo num camping, e é um prazer, né? Porque eu medito dentro do rio, eu faço meus asanas dentro do rio, eu abraço as árvores, eu medito na montanha,
Eu sou uma pessoa que amo muito subir montanhas, e subindo eu vou meditando, descendo eu vou meditando, eu vejo uma pedra, eu subo em cima, estou fazendo o meu asana, estou tentando curtir o máximo aquele momento presente ali, que eu estou ali fazendo aquilo. Então, não foi difícil adaptar a yoga na minha vida por isso. Porque o yoga, se você usa como prática, tá inserido na tua vida, tá inserido no teu dia a dia. Tem posturas que você tem, por exemplo, de limpeza. Você sabe que se você beber um pouquinho mais, você vai lá e dá uma limpadinha no teu fígado. Você tem esse cuidado para consigo mesmo. Acho que a gente fala muito de cuidado aqui, muito de se autocuidar. E eu acho que foi isso que ela trouxe. Então, para mim, a yoga, ela está inserida no meu dia a dia. Ela não é alguma coisa que eu preciso colocar dentro de uma rotina. Antes de dormir, 15 minutos para fazer uma meditação. Porque você não está parando 15 minutos para ir lavar uma louça, parando 15 minutos para responder um e-mail, ou para passar uma roupa, sei lá, alguma coisa assim. Não, você está simplesmente preparando o teu corpo para o sono. Então você é convidada. A yoga te convida a cada momento para você fazer aquilo que traz esse fortalecimento para o teu corpo, que traz saúde vital para o teu corpo. Então você é constantemente convidada. De manhã, quando você acorda, se você quiser fazer ali, eu digo sempre que o interessante é quando você acorda conseguir fazer 17 respirações pela manhã. Você já fez suas 17? Porque a respiração nada mais sabe aparelho de laser? Ele vem assim com tantos flashes. Acabou. Respiração é a mesma coisa. Diz que a gente nasce, os budistas falam que a gente nasce com tanto de respiração. Cabe a você encumpridar ela ou encurtar ela. E o que a gente faz o tempo todo? A gente respira aqui para cima, respirando o tempo todo, como eu costumo dizer. A respiração não chega nem até o teu intestino grosso. E a gente precisa que esse oxigênio chega no corpo inteiro. Então a gente tem que dar aquelas boas puxadas, aquelas boas esticadas na respiração. E é tão gostoso. Eu acho que é um boicote. Vou falar um negócio para você. Eu acho que é um boicote muito grande quando a gente não escuta esse corpo pedindo uma boa respiração. Porque o resultado nele é fantástico. Puxar bem a respiração e soltar. Eu imagino para quem fuma, que tá a maioria do tempo ali cortando, às vezes dá uma prendidinha aqui, porque eu tenho alguém na família que eu amo muito que fuma, e às vezes quando eu falo disso dá uma prendidinha aqui. Se prende para você aí também. Vamos fazer um ETFzinho para poder sair. Quando você fuma, muitas vezes você tem uma respiração muito mais curta, além de um oxigênio completamente intoxicado que você manda para dentro. Então, uma razão a mais para você fazer uma boa meditação, para você fazer um tempo de boas respirações. Porque na meditação você realmente pratica a respiração. Você alonga essa respiração. Sobre dificuldades, eu não tive nenhuma. Não tive nenhuma. Porque como ela é uma prática, e você vai praticando, e você vai integrando, e você vai sentindo a necessidade de colocar ela na tua vida, eu não tive nenhuma dificuldade. Até porque é a yoga que te chama para fazer, é a yoga que te convida para fazer. Então eu não vejo dificuldade. Às vezes as pessoas vão falar assim, então a dificuldade é um pouco física, mas aí está a beleza da yoga. Você só faz aquilo que você pode. Se eu estou aqui sentada, a indiana, com as duas pernas cruzadas, é porque eu já consigo fazer isso. Mas acredite em mim, já chegou a época que eu não conseguia quase dobrar. Porque eu comia glúten, eu tomava cerveja, e eu tinha os meus joelhos, eu comia queijo, eu comia leite, então estava com o meu corpo extremamente ácido, tinha o meu joelho enorme assim, e eu me lembro que uma pessoa muito querida,
que eu gosto muito aqui de Montreal, disse para mim uma vez: teu joelho está apodrecendo dentro de tanta água. E eu pensei, como é que eu faço? Ela me disse: coloca um pouco de sal e deixa no solzinho. Eu fiquei pensando, pois é. Mas é claro que eu não aceitava que tinha que largar o glúten. Eu não aceitava que tinha que dar uma alcalinizada no meu corpo. Eu não acreditava nisso. Eu não acreditava que eu estava intoxicada. Por isso que hoje eu trabalho muito para ajudar vocês e eu tenho, assim, muito colo para dar para vocês, muito carinho para dar para vocês. Porque eu era uma pessoa viciada em alimentos químicos. Era difícil para largar, muito difícil. Mas voltando sobre postura, às vezes você acha que é difícil, você fala, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de equilíbrio. A yoga vai te trazer, vai te ajudar a ter equilíbrio, vai te ajudar a ter elasticidade, dar movimento para o teu corpo. Uma pose que você não consegue fazer muito bem, por exemplo, uma árvore, se você acha que você não consegue fazer aquilo ali, é simplesmente equilíbrio, foco. É um ponto que você fixa distante e que você busca dentro de você um movimento, que você se coloca no movimento e que você fica. E você fica naquele ponto. Chega uma hora que você poderia dormir naquele ponto. Você acredita nisso? Isso é teu corpo. Isso é teu corpo. E que você às vezes não conhece. E que eu, em todo caso, eu não conhecia. Então eu não vejo muita dificuldade. Às vezes tem gente que tem um pouco de problema com flatulência e aí às vezes fica com medo de dar uma escapadinha, alguma coisa. É o corpo. Aí tem que ver. Tem que ver, tem que dar uma analisada, às vezes faz em casa, aprende a fazer em casa. Hoje em dia a gente pode fazer tudo pela internet. Então eu acho que eu não tenho muita coisa para falar da dificuldade em fazer yoga, não. Eu tenho mais para falar das facilidades, do convite que é a yoga para dizer me pratique, me pratique, me pratique. Esteja comigo. Então é mais ou menos isso daí que eu teria para dizer assim sobre colocar essa rotina de yoga na tua vida. E eu só falei para vocês hoje de alguns dos pilares da yoga. Eu desenvolvi um pouquinho mais o Miyamas, porque eu queria trazer essa ideia da yoga para vocês como uma prática, como um modo de vida. Mas eu nem toquei na alimentação, eu nem toquei no sono, né? Eu não toquei no sono, que é tão importante, tão regenerador, sobretudo num processo de detox. Quando a gente está no processo de detox, a gente precisa do corpo. Porque lá pelas 3 da manhã, o corpo faz a melatonina, ela tá assim, no seu auge de faxina, né? Porque é ela que faz aquela faxina no corpo da gente. Então, quando a gente está dormindo gostoso, a melatonina, ela vai lá, ela escaneia teu corpo assim, ó. E ela limpa tudo pra você. E no outro dia você tá renovado. A cada dia que você acorda, lembra-se disso, que você está renovado, que o teu corpo fez tudo o que ele podia para se limpar. E se você fez minimamente o que é para ser feito para ter uma boa noite de sono, e se você teve um sono reparador, eu acho que não tem presente maior que você possa dar. Não tem processo detox maior você acreditar. Eu acho que eu vou dar uma palhinha para vocês um pouco aqui todo esse trabalho detox que eu costumo fazer. É você poder dormir bem, é você poder comer bem, né? Você comer os bons alimentos. Necessariamente o programa passa por uma alimentação, um manejo alimentar que a gente faz, todo um equilíbrio alimentar que a gente faz para poder alimentar o máximo as nossas bactérias boas, para que elas trabalhem para a gente. Porque, por incrível que pareça, eu nunca canso de dizer que a gente não é quem a gente pensa que a gente é. A gente é, sei lá, 10%
do tanto de bactérias, dos trilhões de bactérias que existem dentro da gente, a gente só é o quê? 10%. 10%, o resto são todas as bactérias. Então, bactérias, parasitas, vermes, os fungos. Por aí é a necessidade da gente alimentar bem esses bichinhos. E não alimentá-los mal. Porque se a gente alimentar mal, vai crescer bichinho, colônia de bichinho maus, que não são bons. Se a gente alimentar bem, vai dar bem. E para as pessoas aí falando do joelhinho, para quem tá com problema no joelhinho, quem tá achando que o certo é ir lá e fazer uma cirurgia, cortar um pedacinho do nervo, um pedacinho da inflamação, e que vai melhorar, não vai melhorar. É a nossa boquinha. É o que a gente coloca na boquinha. É difícil sim se livrar de um hábito de comer, por exemplo, glúten, mas é muito mais difícil a gente não poder andar, porque os joelhos, eles aguentam o corpão da gente, né? Então a gente não ter a liberdade, e esse é um dos pontos do yoga também, a liberdade. Você ter liberdade. E conforme você vai caminhando, você vai alcançando essa liberdade. São os joelhos que te levam para essa liberdade. Então pensa bem, porque tem uma causa direta. E se você não quer acreditar em mim, você não precisa acreditar em mim, não. Eu até prefiro que você não acredite em mim. Eu prefiro fazer um desafio. Sabe você aí, ó, com o joelhinho doído? Faz uma coisa. Joelhinho, cotovelo, pé, coluna. Fica um mês. Um mês não é nada. Passa rapidinho. As primeiras semanas, às vezes, elas vão ser mais difíceis, mas passa rapidinho. Dá um presente para você. Fica um mês sem comer glúten, sem comer leite, sem comer óleo vegetal. Tenta. Automaticamente você vai diminuir teu açúcar e você vai ver a diferença. Mais algumas praticazinhas de yoga, porque daí, quando tem uma coisa que a gente diz, que quando a gente tira a gente da zona de conforto, o que acontece? A gente tem mais tempo a pensar na gente, porque a gente fica parecendo uma abelhinha correndo atrás daquele vício que a gente tem. A gente vai ficar uma semana abrindo a geladeira para procurar o leite, vai ficar abrindo o armário para achar o pão. A gente vai até a gente se adaptar. Quando a gente se adapta, a gente vê que realmente funciona. É a tua boquinha. Tua boquinha. Pensa nisso. Ficou aí o meu carinho para você, que tem o teu joelhinho, às vezes, te machucando, não te levando aonde você quer ir. Você merece toda a liberdade. E você tem a liberdade de tirar o que você quiser da tua alimentação. E, às vezes, a pergunta que me fazem é: como que eu vou praticar a yoga se na minha casa eu não tenho um ambiente para isso? Se é extremamente barulhento, eu não tenho espaço. Eu falei para vocês que a yoga é um convite. A yoga te convida. Eu tenho aqui em casa um tapete, mais ou menos assim, fofinho, que já fica estendido na sala, grande. Por cima tem uma mandala de tapete, um outro tapete, que fica ali enfeitando a casa. A hora que eu quero fazer yoga, que eu sou convidada, eu só deito ali e acontece. Eu tenho uma mesa onde eu medito muito em cima dela. Eu sento e medito. Ou encosto na parede. Às vezes eu encosto meu corpo na parede e vou descendo ele. E aonde ele fica, eu me posiciono e medito. Eu não sou muito de meditar encostado em alguma coisa, a menos que seja uma árvore. Mas na parede também funciona. Mas a pergunta é: como meditar num lugar que é barulhento, ou num lugar
aonde eu não tenho espaço. Então, o espaço não é um problema, você pode meditar. A yoga vai te convidar para meditar onde você quiser, para fazer um asana onde você quiser. Então, você não precisa de um lugar específico, realmente você não precisa. Mas aí o outro questionamento é o barulho da casa. Tem duas coisas. Ou a prática de yoga muda o barulho da tua casa, porque de tanto você praticar ou você convidar, por exemplo, uma criança, é fantástico para a criança. A criança adora. Ela é muito curiosa, ela não aguenta, por exemplo, ela não vai aguentar fazer 10 minutos. Mas se uma criança conseguir fazer 1 minuto e meio, 2 minutos de prática de um exercício de yoga por dia, já tá ótimo. Porque dali a pouco ela vai aumentando. Ela vai aumentando. O corpinho dela vai registrando aquilo ali e vai trazendo para ela. Então tem que pensar que às vezes para você precisa de 5 minutos. A criança não. A criança ela tem um processo de aprendizado por repetição. Ela viu, ela acha que ela já aprendeu e ela já sai. Deixa aí, continua fazendo tua yoga, que ela vai voltar dali a pouco, está fazendo um outro movimento, ela volta, porque ela quer aprender aquele outro movimento. E se não é o caso, dá para negociar também. Mamãe vai fazer yoga agora. Se não conseguir negociar com a criança que vai fazer yoga, dá para negociar com o papai também. Vamos fazer os 3 juntos. Cuida do bebê, cuida da criança, que depois a gente se acerta. Dá para fazer uma boa troca legal, não dá? Então, isso não é assim uma desculpa pra gente falar assim. Como eu disse, a yoga ela te convida. Ela vai te convidando. Você tá sem dormir, ela vai te trazer uma solução. Ela vai te convidar para fazer alguma coisa para dormir. E aí, acho que vocês me ouviram muito falar isso. A yoga te convida. E às vezes fica um pouco confusa. O que é convidar? É você olhar uma coisa e falar, isso aqui dá para fazer um asana. Aqui dá para meditar um pouquinho. Aqui eu poderia focar um pouco mais na minha concentração. Agora eu vou fazer uma limpeza nos meus intestinos, por exemplo. Vou fazer uma limpeza no meu fígado. Vou dar uma limpada na minha casa, botar um óleo essencial. Eu estou ali com o meu óleo essencial ligado, com a minha pedrinha do meu rio aqui na minha mão, sempre apertando. Isso aqui me dá uma concentração, isso aqui me faz me concentrar no que eu tenho que falar para vocês. Então, de repente, você ter uma pedrinha, né, que você possa guardar na tua casa, que te lembra que você pode, de vez em quando, que você estiver estressado um pouquinho, você, de repente, é um convite para a yoga. Então, a yoga não necessariamente, apesar que a gente gosta, nós mulheres, por que a gente enche estética, enche academia, essas coisas todas? Porque a gente gosta de ir fora, porque fora a gente tem alguém que cuida da gente. E o que eu faço muito aqui no canal? Eu ensino você a se autocuidar. Eu ensino você ser funcional naquilo que você tem. Eu te convido para se olhar, para se cuidar. Então eu tenho que trazer coisas práticas aqui para vocês fazerem. Então, se você não tem uma casa calma e você precisa da calma para meditar, apesar que a gente não precisa, é o contrário. A gente traz uma calma dentro da gente. A gente sabe que tem um mundo lá fora e a gente tá ali só interessada na gente. Por isso que trouxe a yoga desse jeito para vocês. Trouxe com essa história. Eu poderia ter te trazido uma yoga mais contemporânea, mas eu fui buscar para você uma yoga muito mais prática, muito mais totalizada como uma prática de vida. E é isso que eu teria para dizer para você. Você não precisa ter um espaço. Você provoca na tua casa espaços. Tem aqueles quadradinhos, sabe aqueles quadrados assim que você engata um no outro e você faz um tapete para a criança brincar? Aquilo ali é ótimo. É ótimo. Eu queria deixar mais um carinho, sobretudo para você que está pensando em ter neném, ou que está grávida, ou que acabou de ter neném. Coloca yoga na tua vida. Teu filho já vai nascer, sendo balançado numa barriguinha de mamãe fazendo yoga. Ele já vai nascer mais calmo. Você está grávida? Melhor momento ainda. Se ele já nasceu,
Integra. Criança acompanha a mãe. Criança acompanha a mãe. Criança, o que ela quer é estar com a mãe. As maiores lembranças que a gente tem nem é tanto dos presentes que foram dados, mas quem deu e como deu. O que foi aquele momento pra gente. Então a gente quer estar com gente desde que a gente é pequenininho, né? Porque a gente se acende no outro. Então não tenha medo de colocar isso aí na tua vida como prática, não. Tenha medo nenhum, porque é algo só positivo. Ficamos entendidas? É isso que eu queria falar com você hoje. Diria pra você assim, se você tiver pergunta, se você gostou do vídeo, se você tem alguma coisa para comentar, por favor, faça. Seja gentil com você mesma. Pode nos deixar o teu comentário aí. Eu vou tentar responder. E eu pediria para você se cuidar. Dar esse tempo para você e praticar o yoga. Porque o yoga realmente nada mais é que uma prática. Vou deixar você agora com um presentinho. Uma respiração só. Eu gosto muito de ensinar ela para as crianças. Mas ela serve no escritório, quando a gente está vivendo um momento mais dificilzinho ali e a gente não sabe o que fazer. Então eu vou ensinar. É muito prático. Você vai pegar o teu dedo aqui, você vai colocar nessa altura do lóbulo da orelha aqui, então você vai tampar bem teu ouvido, de maneira que você não ouve nada. Você vai cruzar os dedos aqui atrás da cabeça, apertando bem, fechando bem a tua orelha para que você não ouça nada. Você vai dar uma boa inspirada e quando você soltar, você vai fazer um barulhinho da abelha. Então, te prepara aí, vou te dar um tempinho para você realmente sentar, arrumar a coluna, ficar à vontade. Tudo certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tampar aqui na orelha, bem tampado. Eu já não estou ouvindo mais nada. Cruza os dedos na cabeça. Vamos dar uma boa inspirada pelo nariz e soltar pela boca.